Olá, quero saudar os amigos e irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, evangelista Kenneth de Maquiné, trazendo mais uma meditação na Palavra de Deus. E você que está nos acompanhando nas redes sociais, que chegou até aqui e que sente que foi Deus que marcou esse encontro espiritual, feche os teus olhos, coloca a tua mão direita sobre o teu coração. Vamos conversar com Deus? Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. A tua palavra diz que aqueles que me buscam na madrugada me acharão. E quantos são, meu Deus, que nessa madrugada estão procurando te encontrar. Visita, meu Deus, esses nossos amigos e irmãos que nessa madrugada se unem conosco para estudar a tua palavra, para orar, para buscar a tua face, para se converter dos seus maus caminhos. Ouça, meu Deus dos céus, perdoa os nossos pecados, sare a nossa terra. E vem, meu Deus, e glorifica com teu Espírito. Unja, meu Deus, os lábios do pregador. Perdoa, meu Deus, as transgressões dos nossos pecados. E nos sacia, meu Deus, e nos alimenta com a tua palavra. E que a tua palavra, ela vá e ela produza o resultado para o qual o Senhor preparou nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Hoje nós estaremos conversando aqui sobre o trabalho. Trabalho que é algo comum na rotina da humanidade. E hoje em dia é bem comum nós ouvirmos pessoas dizerem que estão em busca de encontrar um trabalho. Não sabemos como o ser humano, ele resolve as suas questões existenciais. Você pode muito bem, nesse momento, estar buscando um trabalho porque você quer, pelo menos, o sustento, a dignidade da sua família. Outros estão buscando um trabalho porque desejam não somente o sustento, não somente cuidar da sua família, sua dignidade, mas querem uma carreira, querem se promover, outros querem enriquecer através do trabalho. Um outro aspecto dessa questão, em pleno século XXI, é quando nós analisamos que, em termos de Brasil, nós temos pessoas que não estão procurando trabalho. Pessoas que estão interessadas em arranjar um benefício, uma ajuda de custo, um auxílio do governo. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, querendo colocar juízo, julgar essas pessoas. Por outro lado, é importante que a gente entenda que existem pessoas que precisam de benefícios, precisam de ajuda. E nós temos que fazer essa distinção. O nosso país, através dessas políticas assistencialistas, tem incentivado muitas pessoas a não trabalharem. Existem pessoas
que são doentes, que são carentes de um apoio. Existem pessoas que não podem trabalhar. Existem pessoas que o seu trabalho não gera mal o sustento da sua família. E essas pessoas, sim, elas precisam de uma ajuda, de um auxílio, como esses auxílios que nós ouvimos que têm sido divulgados na política nacional. E dizer também que não é essa a questão do nosso vídeo. Nós estamos querendo aqui fazer somente uma análise para entendermos sobre como o trabalho ele está hoje comparecendo diante de nós. Algumas pessoas brincam até dizendo que existem pessoas, existem políticos que se colocar uma carteira de trabalho diante deles, eles vão fugir, porque eles não querem trabalhar. Mas o trabalho dignifica o homem. O trabalho com propósito, o trabalho que ele vem para construir, para ajudar a apoiar a família no seu sustento diário. O trabalho que é abençoado por Deus. E nós vamos então meditar na palavra de Deus sobre o trabalho e entender que Deus também trabalha. Meu Pai trabalha até agora e eu também, disse o Senhor Jesus. Como é que seria esse trabalho de Deus? E como Jesus tem ajudado nesse trabalho? Vamos conhecer então esse trabalho através da palavra de Deus. Abra a Escritura Sagrada, me acompanhe na leitura, no livro de Isaías. Se você tem a sua Bíblia, ou você tem o aplicativo, abra no livro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Ou melhor, corrija aí, capítulo 53, tá? Isaías, capítulo 53, versículo 11. Acompanha comigo a leitura sagrada. Diz assim a palavra de Deus: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, meu servo, o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Vamos ler novamente? Isaías, capítulo 53, versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, como nós estávamos começando, no início, retomando a questão, o trabalho ele tem sido encarado de diversas formas, né? Nós não temos ali como entender o sentimento que cada um dos seres humanos tem sobre o trabalho. Mas cada um tem feito opção de uma forma de entendimento particular. Existem aqueles que estão buscando trabalho para o seu sustento familiar, para cuidar da sua família, para a dignidade da sua família. E existem outros que procuram o trabalho como uma carreira, como algo que venha lhe promover social, economicamente,
outros até enriquecer através do trabalho. E temos aqueles, então, que não querem trabalhar. Temos aqueles que precisam de benefício e tem outros que não precisam de benefício. E sabemos que, novamente reforçando, aqueles que precisam de benefício, eles têm que ser assistidos nas suas necessidades. E essas políticas assistencialistas precisam fazer valer o benefício para quem precisa realmente. Mas no estudo da palavra de Deus, nós ficamos sabendo que Deus trabalha e que Jesus também trabalha. Esse episódio em que Jesus fala essas palavras foi um momento ali em que houve uma discussão sobre a questão da guarda do sábado. O sábado sagrado, o dia do descanso. E Jesus, então, ele falou com os escribas e fariseus sobre essa questão. Ele explicou, deixou claro que Deus, ele trabalha e que Jesus também trabalha. E a gente precisa então pontuar. Qual seria o trabalho de Deus? E qual seria essa obra em que Jesus está ajudando, também está trabalhando? Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus, ele está trabalhando nessa noite. E ele trabalha através da sua palavra, do seu Espírito tocando no teu coração, chegando hoje até você, para revelar a você que o trabalho de Deus é um trabalho não somente de manter tudo aquilo que Ele criou, todas as coisas do universo, mas Ele também tem trabalhado para manter a humanidade, a vida da humanidade. É Ele que garante o sustento, o alimento diário de cada um, proteção. Ele que garante o oxigênio do nosso respirar, da nossa vida diária. É Ele que dá o fôlego de vida, que nos dá a graça de amanhecermos mais um dia, para vivermos na sua presença. Mas existe um trabalho que Deus ele está empenhado, que é um trabalho especial. Tá? Que é justamente o trabalho em que Jesus ele está ajudando, que Jesus ele veio realizar. Jesus ele deixou bem claro que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meu amigo, minha amiga, Deus está trabalhando pela tua salvação, pela salvação da tua família. E eles têm criado situações, ele tem enviado pessoas, ele tem falado a tua pessoa através do seu Espírito sobre esse desejo que ele tem. Existe um momento em que a humanidade ela terá que comparecer diante do seu Criador. Será um grande dia de juízo. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel,
para encontrares com o teu Deus. E esse alerta que foi dado a Israel se estende a toda a humanidade. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar não somente Israel, mas a todos. A Bíblia diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Deus enviou Jesus para esse trabalho que Ele tem realizado, que é o trabalho da salvação. Ele envia o próprio Filho. Porque a humanidade um dia vai comparecer em juízo e vai responder do que fez, da oportunidade, da vida, da sua existência. Nós precisamos voltar ao tema da questão do trabalho. Existem pessoas que estão trabalhando e estão sendo escravizadas por si mesmas. Pessoas que vivem no trabalho e não conseguem dar um descanso à sua alma. Pessoas que não conseguem dormir porque estão preocupadas se vão perder o seu trabalho. Outros que não conseguem encontrar a paz porque estão desempregados, porque estão preocupados como é que vão ter sustento e dignidade para cuidar da sua família, porque não tem trabalho. E outros ainda que estão procurando viver a vida, vivendo à custa da esmola, da ajuda de governo ou de pessoas, ou de auxílios. Vamos falar sobre o ponto crítico mesmo das coisas, aonde benefícios são gerados dos impostos, das taxas que são tiradas daqueles que estão trabalhando. E são pessoas que muitas das vezes nas redes sociais elas comparecem se gabando. Eu vi um vídeo onde uma mulher, ela batia no teclado do caixa eletrônico do banco e ela dizia, são mais de 20 anos de Bolsa Família. Pode ser que ela precise realmente com a sua família. Mas a pessoa, ela ficar escrava, refém, e não querer trabalhar, depender apenas do benefício que é dado pelo governo. Ou aqueles que dizem que muitas das vezes estão no sinal pegando uma esmola. E se oferecido um emprego, eles dizem, não, eu não quero sair do sinal, porque no sinal eu tiro muito mais do que um salário. Eu só saio do sinal se eu ganhar mais do que um salário. Aqui no sinal, eu pedindo esmola, ajuda no sinal dos motoristas, eu ganho muito mais. São as visões que estão fazendo com que o trabalho ele seja distorcido. O homem, ele tem perdido a noção do sentido do verdadeiro trabalho.
do trabalho que constrói, que dignifica, do trabalho que é abençoado por Deus. Jesus, ele deu prova desse trabalho. Preciso fazer as obras do meu Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus se referia justamente à questão da morte. E às vezes nós levamos uma vida inteira trabalhando, guardando, economizando. E o que é que nós temos feito daquilo que nós temos recebido do nosso trabalho? É preocupante a situação de algumas pessoas, que as pessoas, elas fazem da sua riqueza, eles depositam a fé nos bens materiais, no dinheiro. E quando a vida, ela é breve, e existe um momento, segundo Jesus diz, que a gente não vai poder mais fazer nenhum trabalho. Ninguém vai poder mais trabalhar. É quando as trevas chegarem. É quando chegar o momento da morte. Então nós precisamos trabalhar um conceito de um trabalho que seja um trabalho que dê sustento, que dê dignidade e que seja abençoado por Deus. Que Deus esteja presente no nosso trabalho, que Jesus esteja nos abençoando no nosso trabalho, para que a gente possa desfrutar e desfrutar do nosso trabalho em vida. Não somente trabalhar, mas também desfrutar. E Deus, Ele deu um momento especial, voltando lá ao assunto da questão dos doutores da lei. Porque Jesus fez curas, libertações no sábado. E eles, no entendimento deles, as obras de Deus teriam que ser feitas os outros dias, menos no sábado. Eles não entenderam que Deus sempre trabalhou, que Deus sempre trabalha. E uma prova disso é que Ele enviou o seu Filho ao mundo para trabalhar. E Jesus veio fazer as obras do Pai, enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. O que você está fazendo com o fruto do seu trabalho, com a obra das tuas mãos? Você está desfrutando? Você está se alegrando com a sua família? Você está procurando usufruir, viver feliz? Você agradece aquilo que Deus tem abençoado e colocado nas tuas mãos através do seu trabalho? O que você está fazendo? Ou você é escravo do seu trabalho?
Ou você está preso, amarrado no seu dinheiro, nos seus bens. Ou existe uma ganância que está tomando, que roubou a sua paz. Saiba que o Senhor, Ele tem um descanso para ti. Deus estabeleceu um descanso para você. E esse descanso dos cristãos se chama Jesus. Se apega a Jesus. Confia em Jesus. Entrega o teu trabalho para Ele. Confia nele. Pede para Ele abençoar o fruto da obra das tuas mãos. Se você não tem se rendido a Jesus, e você tem vivido para o seu trabalho, para o seu dinheiro, se você anda sofrendo como escravo no trabalho que você tem sido realizado, saiba que você pode estar com o momento do juízo bem próximo. Porque Jesus, Ele veio nos libertar para a gente ser verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Jesus, Ele é o nosso descanso, como eu disse anteriormente. E a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Traga Jesus para o seu trabalho. Coloque Jesus para dirigir o seu trabalho. Trabalhe para Jesus. Peça para Jesus abençoar o fruto das obras da tua mão. Esteja diante de Jesus, consagrando os frutos do teu trabalho, servindo com dízimos e ofertas. Existem pessoas que não gostam de falar, não gostam que falem sobre essa parte. É uma questão da fé. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que o Espírito Santo está falando nessa noite. Você está num trabalho que você está ganhando bem, mas você está infeliz. Você está no trabalho dos seus sonhos, mas você sente que falta algo. Você ganha até um bom salário, você tem comprado grandes coisas, você tem sido uma pessoa que tem trocado de carro todo ano, que tem viajado, que tem procurado desfrutar. Mas você sente que falta alguma coisa, porque você não conseguiu ser feliz nesse trabalho que você tanto almejou e já conseguiu. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer para você que falta o filho. Falta você receber o Filho de Deus na tua vida. Falta você colocar Jesus nesse trabalho para abençoar Ele, para cuidar de você e da sua família, confiando que é Ele que vai fazer você prosperar. Você creu nessa palavra que está sendo transmitida nessa noite? Saiba que Jesus, Ele trabalhou e Ele fez as obras do Pai enquanto era dia. E Ele morreu na cruz para nos salvar. Uma obra de salvação. E eu quero encerrar aqui com você, trazendo para você de volta o versículo de início que nós estávamos lendo.
Isaías capítulo 53, 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meu querido amigo, de repente a fonte do teu trabalho não somente é um tormento, não somente é uma escravidão, você não tem desfrutado, de repente é um fruto da obra das tuas mãos, do teu trabalho, é uma pura maldição, é um puro pecado. E Jesus trabalhou também por isso. Ele trabalhou pela tua salvação. E na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. E o livro de Isaías nos traz essa informação aqui. No capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Jesus está aguardando, meu amigo. Porque todo aquele que trabalha, ele espera receber. Jesus trabalhou duro e árduo. Jesus sofreu. Jesus pagou o preço nesse trabalho da salvação. Ele deu a sua vida. O trabalho da missão dele é salvar você e a mim, a todos nós. E ele está aguardando nessa noite, nessa madrugada, o resultado do seu trabalho. Ele está aguardando agora a sua decisão de aceitá-lo como Senhor e Salvador na sua vida e colocá-lo como aquele que abençoa o teu trabalho, como aquele que te dá o trabalho, mas é aquele também que te dá o sustento, que te dá a dignidade, que te dá a felicidade. É aquele que te dá a salvação, através do seu sacrifício. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão direita no teu coração. Nós vamos conversar com Deus. Você deseja nesse momento entregar a sua vida, acreditando que Jesus, Ele fez o trabalho, e Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é aquele que pode te perdoar, e aquele que deseja, nesse momento, receber a tua vida e te salvar. Pai, eu te dou graças, porque eu sei que o Senhor nos trouxe aqui para abençoar, meu Deus, a vida dessas pessoas. Mas eu te peço primeiro, meu Deus, que nos abençoe. Que o Senhor nos dê a graça, meu Pai, do dom da palavra e do conhecimento. E que teu Espírito, meu Deus, nunca falte para falar, meu Deus, nas madrugadas aos corações daqueles que precisam ouvir a tua voz. Meu Deus, que o teu Espírito agora, meu Pai, trabalhe no coração desse amigo, dessa nossa amiga. Que fale das tuas verdades, que faça, meu Deus, brotar essa fé em Jesus Cristo. Que Jesus, Ele trabalhou, Ele batalhou pela alma de cada um de nós para nos salvar. Na cruz Ele morreu, derramou sangue, fez o sacrifício. Que Jesus, Ele verá o fruto com alegria do seu penoso trabalho. Jesus deseja se alegrar hoje, meu Pai, Espírito Santo. Traz essas almas, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, obrigado por ter nos acompanhado nessa meditação na madrugada. Dá uma alegria para Jesus hoje. Ele trabalhou, Ele batalhou. Ele fez o plano do Pai. Ele entregou a sua própria vida para te salvar. Ele está aguardando ver o fruto do seu penoso trabalho.
Ele deseja se alegrar, recebendo a tua vida e da tua família. Ele quer salvar vocês. Fica na paz, fica com Deus e viva o Senhor Jesus. O glória!